Boa tarde a todos, amigos do Conexão Odisseia. E é claro, os nossos amigos da Cultura Online Brasil e da Cyber Rádio Lusófona. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Otávio Pires, que vai falar sobre a sua magnífica viagem na Ilha de Páscoa, a misteriosa Ilha de Páscoa. Eu, Marcelo Lambert, representando toda a equipe do Conexão Odisseia, eu tenho hoje o imenso prazer de dizer para vocês que nós estamos completando um ano de programa Conexão Odisseia. E claro que para que tudo isso desse certo, nós temos uma equipe que trabalha para que esse programa venha ao ar. Então eu posso citar aqui alguns nomes como Alexandre Abramson, Leandro Zermiani, Jonathan Tostes, Manúcio e Humberto, o Thiago Abramson também. E para que tudo desse certo, essas pessoas tiveram que se unir aí no intuito de levar para vocês uma informação de qualidade. E para tanto, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje em dia nós vemos assim coisas tão absurdas na internet, no YouTube, por exemplo, e as pessoas têm milhões de acessos. E nós, quando começamos esse projeto, na verdade, é a contramão disso tudo. O objetivo do Conexão Odisseia é exatamente levar para as pessoas informação de qualidade. Não podemos aceitar na nossa sociedade essa quantidade de coisas, de vídeos sem sentido, que não levam as pessoas a minimamente refletir sobre nada. E o objetivo do Centro de Pesquisa Odisseia, junto com essa parceria com a Cultura Online, é exatamente levar para a internet conteúdo de qualidade. Meus amigos, nós temos que começar uma campanha nacional, uma campanha internacional, para dizer não aos conteúdos de péssima qualidade que existe na internet e que são conteúdos que são usados midiaticamente de forma intencional para fazer com que a nossa população, que nós não possamos levar para um debate, para uma discussão, para um senso crítico, para um olhar social que tenha qualidade. Então, Conexão Odisseia, ele tem como premissa básica levar conteúdo de qualidade para que as pessoas consigam refletir, para que as pessoas consigam pensar a sua realidade, né, votar com consciência, cobrar o governo de forma consciente, as instituições, as empresas também privadas também cometem as suas injustiças. Então nós temos uma missão que transcende simplesmente este programa no sentido do entretenimento. Então temos que combater o conteúdo ruim da internet, que façamos uma campanha nacional no sentido de levar qualidade e não fazer com que as pessoas fiquem vendo esses vídeos que não tem qualidade nenhuma, que pelo contrário, leva as pessoas a uma profunda alienação. Então o objetivo maior do Conexão Odisseia e também o Por Dentro da Matrix, programa que também transmitimos pela Cultura Online e pela Cyber Rádio Lusófona, tem por objetivo exatamente levar conteúdo de qualidade. Então, portanto, meus amigos do Conexão Odisseia, nessa tarde de domingo, nesse 20 de maio de 2012, eu, Marcelo Lambert, representando toda essa equipe já citada aqui, eu peço para que o Otávio se apresente, dê um olá a todos vocês, né? E não se esqueçam, nós estamos no Conexão Odisseia, hoje falando sobre os mistérios da Ilha de Páscoa. Otávio, é um prazer tê-lo aqui no Conexão, nesse programa de um ano, né, que estamos comemorando aí um ano de programa Conexão Odisseia, de muita persistência, né, de muita luta para chegar até aqui. Então seja muito bem-vindo aqui no estúdio do Conexão, do Centro de Pesquisa Odisseia. Então se apresente agora para os nossos amigos. Obrigado, boa tarde, Marcelo. Para mim primeiro é um grande prazer, uma grande honra estar aqui no programa. E tendo a oportunidade de falar sobre um assunto tão rico, né? Apesar de não ser historiador, mas gosto muito da história
E para mim, de novo, né, quero ressaltar, é um grande prazer, uma grande honra. Eu que acompanho as suas palestras, os seus programas, enfim. Então para mim hoje é realmente uma emoção muito grande, ainda mais com esse plus do programa estar completando hoje um ano, então isso torna-se para mim ainda mais importante e vamos tentar passar para os nossos telespectadores aí um pouco da Ilha de Páscoa, um pouco das coisas que eu vi, que eu vivenciei, que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes para todos. Muito bem, então lembrando que estamos no Conexão Odisseia, também pela Cultura Online Brasil e pela Cyber Rádio Lusófona. Bom, eu gostaria de começar da seguinte maneira. Todo mundo sabe que a Ilha de Páscoa está isolada lá no Pacífico e eu, até nas minhas palestras, já escutei muita gente me perguntando como fazer para chegar na ilha, como se deslocar até lá. E eu queria que a gente começasse o programa você orientando as pessoas a forma mais fácil, porque eu sei que você pesquisou, que você buscou uma maneira mais coerente para chegar na ilha, né? Isso. Então, por favor, passa aí para o pessoal como que isso seria viável. Okay. Bom, em primeiro lugar, acho que vale situar todo mundo onde fica a Ilha de Páscoa. Ela está no meio do Oceano Pacífico, a aproximadamente 4.000 quilômetros da costa chilena e a 4.000 quilômetros da capital do Tahiti, chamada Papeete. Então, por isso ela é considerada o local mais isolado do planeta. Isso. Tá? Não é o local mais distante, nem mais inóspito, mas por conta dela estar completamente isolada ali no meio do Oceano Pacífico, ela tem essa característica e é considerada hoje o local mais isolado do planeta. Hoje, uma empresa detém os próprios chilenos não gostam muito, mas uma empresa só detém um monopólio para a Ilha de Páscoa. As rotas são todas feitas por Santiago. Então, independente do local do mundo que você saia, você tem que ir primeiro para Santiago para depois fazer a sua viagem aí para a Ilha de Páscoa. De Santiago até a Ilha de Páscoa a gente tem aproximadamente 4 horas e meia de viagem. Então, você imagina que é um voo de cruzeiro por cima do Pacífico. Então 4 horas e meia. A única forma e a forma talvez mais segura de chegar seja através dessa passagem e dessa saída de Santiago. Existem algumas outras rotas, aviões menores que saem do sul do Chile, mas que é um pouco mais, para quem tem um perfil um pouco mais aventureiro, né? Então não banquem o aventureiro solitário na ilha e não tentem aí alguma loucura para chegar lá, porque você está eles costumam dizer que você lá está a 5 horas de qualquer civilização, caso ocorra qualquer problema. Muito bem. Então seria São Paulo, Santiago. Isso, e depois Ilha de Páscoa. No caso, a minha rota foi assim, né? Então peguei um voo de São Paulo até Santiago, em Santiago fiz uma conexão no próprio aeroporto e me desloquei para a Ilha de Páscoa. Hoje você tem no Brasil várias agências de viagem que também oferecem pacotes para a Ilha de Páscoa, aí com dias variando entre 4 a 6 dias, depende muito da agência de viagem. Então algumas propõem que você passe uma noite ou 2 noites em Santiago antes de ir para a ilha, ou algumas propõem essas noites na volta, mas normalmente elas propõem que você primeiro durma na ilha de que você durma primeiro em Santiago para no dia seguinte você viajar. No meu caso, como eu comprei a passagem e fiz a hospedagem tudo de forma separada, eu cheguei em Santiago e depois de 2 horas eu já fazia a conexão para me deslocar a ilha. Isso é possível fazer, tá? Então, se caso quem quiser ir para a ilha e for para alguma agência e dizer, olha, não dá para pegar no mesmo dia, enfim, é só você cruzar os horários direitinho, então você consegue a conexão no mesmo dia para se deslocar até a ilha. Ok. E sem dúvida nenhuma, o que remete à ilha? Porque tem uma mística. Então, o que é esse momento de chegar em Santiago, depois ir para a ilha? O que você vê do alto quando você está chegando? Como que você sente isso, né? Para depois você ter o real, que é a ilha em si. Porque ela é revestida de uma série de místicas, de forças, pessoas do mundo inteiro visitam a ilha, né? Ali é um microcosmos, né, ali dentro. Você tem gente do mundo inteiro. Primeiro,
Então, o que é essa sensação? E segundo, tem muito brasileiro fazendo essa rota ou você não viu isso? Assim, primeiro falando da sensação, conhecer a Ilha de Páscoa para mim era um sonho de criança. E sempre quis, esse fato do local isolado foi o que sempre mais me chamou a atenção. Então, durante esse voo Santiago-Ilha de Páscoa, muitas coisas passaram pela minha cabeça, enfim, e para mim foi a realização de um sonho. Chegar e tocar no local mais isolado do planeta. Eu trouxe algumas fotos, né, da ilha que eu tirei. Então, assim, ela tem essa mística. As pessoas vão lá para se isolar. Isso era o que eu sentia e o que eu conseguia vivenciar. Você ouve idiomas do mundo inteiro, né? Italiano, francês, inglês, espanhol, enfim, a língua você escuta gente do mundo inteiro. E todo mundo que eu vi lá, e as pessoas que eu encontrava em alguma trilha ou outra, elas tinham essa proposta de se isolar, de buscar algo que na ilha que talvez estivesse dentro delas, mas todas tinham essa proposta. Eu vi muita gente andando sozinha, né? Eu também fui sozinho, e muitas pessoas fazendo trilhas a pé, de bicicleta, e com esse perfil. Então ela tem essa característica, as pessoas ficam um pouco diferentes lá, né? E a questão de ter gente do mundo inteiro, isso torna também o local um centro cultural impressionante, né? Porque realmente ela tem envolvido essa mística. As pessoas dizem, quem trabalha lá na ilha, você tem hoje a população nativa da ilha. Você tem hoje três grupos principais: a população nativa, os chilenos que trabalham e os turistas, né? Isso é claro, a divisão em três povos: chilenos, rapanuis e turistas. E eles dizem que quando você chega na ilha mal intencionado, isso é uma das muitas histórias, né? Que quando você chega na ilha mal intencionado, com a intenção de destruir, enfim, de que nada vai dar certo para você, de que tudo vai dar errado, e que você não vai, os passeios vão chover e o carro que você alugar vai quebrar. Então eles têm esse hábito, porque a ilha é quase como um organismo vivo. Exatamente, é quase como se ela tivesse uma personalidade própria. Isso que é o mais impressionante. Tá, e brasileiros? Muitos brasileiros. Eu encontrei, assim, até inclusive a gente está vendo a foto de Acarranga, que é onde eles acreditam, o povo Rapanui acredita que o rei colonizador, o grande colonizador da ilha, que eles chamam de Rotu Motua, está enterrado aí nesse local, né, chamado Acarranga. E eu encontrei muito brasileiro, né? Até esse dia em especial, como eu estava com a camisa do Brasil, então os brasileiros me reconheciam. Eu encontrei fez a mesma trilha que eu durante o dia, então a gente foi se encontrando em vários pontos. No hotel em que eu fiquei também tinha uma hospedagem, um quarto com uma família de brasileiros que estava fazendo um tour pela América Latina e também, né, de Páscoa. Então tem sim a presença. Inclusive eu fiquei sabendo que tem um restaurante lá que é de uma empresária brasileira, né? Então com isso, no primeiro dia, você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Tem um restaurante aqui que foi fundado por uma brasileira que casou com um Rapanui e montou o restaurante, enfim, então atendendo os turistas. Então legal. Tem bastante brasileiro, sim. Muito bem, estamos aqui com o Otávio Pires, hoje falando sobre os mistérios da Ilha de Páscoa, neste 1 ano de programa Conexão Odisseia. Otávio, você me falou uma coisa que chamou a atenção. Você falou que a ilha ela é dividida entre turistas, chilenos e rapanuis. Lembrando a todos que a Ilha de Páscoa pertence ao Chile, então é território chileno ali, desde né? A década de 40. Desde a década de 40 do século passado. Estranho falar assim, né? Século passado. Século esse que nós nascemos, né? E você que está me ouvindo e me vendo também, eu acho que a grande maioria nasceu no século passado, com algumas exceções. Então, a pergunta que cabe é o seguinte: explica para nós um pouco dessa divisão. Essa divisão, ela acontece de forma harmônica,
ela acontece, existe tensão nessa divisão, é justa essa divisão, enfim, como que isso acontece, né? Então, assim, o que eu pude perceber, tá? Tanto dos locais, porque tudo que é serviço para turista, hoje a economia da ilha vive em função disso, né? Então você tem tanto hotéis quanto locadoras de veículo, lan houses, supermercados, farmácias, enfim, tudo isso, elas sobrevivem de serviços para turistas e uma pequena parte da população que mora lá. Quem trabalha no comércio, ele é chileno. O local, dificilmente, né, por uma pequena parte da população que acaba trabalhando eventualmente em um comércio, em hotel. Mas a grande parte desse público que trabalha lá é de chilenos. Então essa convivência, Marcelo, que eu pude perceber é que ela não é 100% harmônica, tanto na parte chilena quanto na parte dos Rapa Nui, assim, eles se denominam assim, os nativos da ilha. Até porque se a gente parar para pensar, o Chile se apossou da ilha, né, anexou a ilha ao território, né, chileno. Até trouxe uma foto em que mostra uns dizeres, que aquela foto, até se o pessoal da produção puder colocar, que é uma foto que retrata uma placa do lado, tem uma bandeira de Rapa Nui hasteada dizendo que, para o conhecimento de todo mundo, né, para o conhecimento internacional, Rapa Nui nunca cedeu a sua autonomia ao Chile. Então existe a vida diurna da ilha, ela funciona 100% do tempo. Mas nos dias em que eu pude sair à noite, até porque tinha um festival de futebol acontecendo com os bairros, né, da ilha, jogando entre si. Então, assim, é um local claro para turista, tem local claro para turista, para o Rapa Nui e para o chileno. Então, nesse local em que você tem essa convivência tanto do turista quanto do chileno e do Rapa Nui, você percebia essa clara divisão, por questão física, a questão do idioma, muitos acabam até falando o idioma Rapa Nui, isso é essa foto que a gente está vendo. Então isso está na avenida principal do vilarejo, né, de Rangaroa, que fica próximo ao aeroporto. Então eles fazem questão de mostrar, e todo mundo que chega tem que passar por aí, por esse local. Então acho que é uma mensagem aí que os nativos da ilha continuam mandando, né? E tem um centro de cultura Rapa Nui aí também que funciona do lado. Então assim, essa tensão ela é um pouco disfarçada, mas ela existe sim, né? Os chilenos dizem que os Rapa Nui não gostam muito de trabalhar e que quando eles precisam trabalhar eles vendem algum terreno e acabam levando a vida desse jeito. E quem trabalha lá mesmo são os chilenos, isso palavra dos chilenos. E você percebe que os Rapa Nui às vezes se incomodam um pouco com a presença assim, do turista, mas não é nada que possa afetar a segurança de quem vai, até porque você tem lá gente do mundo inteiro e registrado, eu não me lembro, a não ser o turista francês que lascou a orelha de um moai e foi banido da ilha por alguns anos, e eu não encontro, assim, não me lembro de ter visto alguma notícia ou tanto de algum acidente ou de algum... Não há violência, assalto... Nada. Não, isso é zero. É zero. Isso também é um indicativo importante, mesmo porque está numa ilha, se fizer, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir, exatamente. Até teve um dos dias que eu aluguei um carro e eu fiquei com medo, vou estacionar, porque na trilha não podia subir com o carro. Posso deixar aqui, eu vou trancar e não vou ter perigo, porque quem vai roubar vai cair com o carro no Pacífico e não vai ter jeito. Então, o índice de criminalidade é zero, mas... Esses incidentes acontecem, você tem turistas, então você tem... eu encontrei uma turma de jovens, não vou dizer o país para não soar um pouco preconceituoso, mas enfim, que estavam bebendo, enfim, fazendo uma ruaça na praça próxima ao hotel que eu estava. Então esse é o tipo de situação que gera
incidente principalmente com o nativo, né? A questão do respeito. Respeito à ilha. Exatamente. Tá. E infelizmente, né, a gente percebe que tem uma questão que ela é uma herança colonial ainda, essa coisa do preconceito com os povos que habitavam a região aqui, e isso permanece, não é só lá, mas você vê isso em toda a América Latina, infelizmente, né? Sim, sim. E lá esse traço se percebe, né? O Rapa Nui o chileno explora, o Chile explora muito bem o comércio, né? Os serviços para turista lá são excelentes, né? Com uma ou outra ressalva, mas tudo funciona, né? Mesmo o local tendo somente um posto de gasolina, mas tem um atendimento de saúde muito bom para qualquer eventualidade, mas se percebe esse traço. Sim, o Rapa Nui, se ele tivesse que escolher, ele talvez escolheria não compartilhar e não ser parte da nação chilena, até porque eles se consideram uma nação, tá, né? Então tem um idioma próprio, uma bandeira própria, costumes próprios. Então você tem hoje, por exemplo, a culinária lá não é 100% Rapa Nui dos restaurantes. Você tem restaurantes dominicanos, você tem restaurantes com tradição de culinária francesa e muita culinária chinesa. Chilena. Mas os Rapa Nui mesmo não existe, por exemplo, eu tenho um restaurante que é 100% de comida Rapa Nui. Até uma questão que você coloca, que é interessante, essa visão em relação ao trabalho, né? Quando você coloca ele não trabalha. Mas o conceito de trabalho, ele é subjetivo, né? Quer dizer, o trabalho para esse mundo do capital é o trabalho que tem que trazer o lucro, que tem que trazer um acúmulo, e muitos desses povos que habitaram, ainda habitam, a visão que se tem do trabalho não é a mesma que esse mundo ocidentalizado, determinado pelos valores do capital. Então, como eu sempre digo, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, né, que chegam para nós, como você observou as pessoas comentando isso, mas a gente tem que, na verdade, entender a cultura do outro, perceber essa questão, né? E o certo e errado aí é um pouco subjetivo nesse sentido, né? Sim, e a visão que o Rapa Nui tem do trabalho é completamente diferente. Né? Ele tem a visão da produção para consumo. Né? Então se vivia muito em função da pesca antes da colonização. Hoje você não tem na ilha grandes áreas de plantio, de agricultura, então o pouco que se tem é para o consumo interno. Subsistência apenas. Exatamente. O que vem de fora é para alimentar basicamente o turismo e os chilenos que moram lá. Tá. E o Rapa Nui tem a visão de que o trabalho dele, quando ele tem fome, ele vai pescar. E se ele tem alguma coisa, um terreno, alguma coisa, ele vai plantar para comer. Essa é a base até da alimentação do Rapa Nui, que são frutas, verduras e peixe. Tá. Come absolutamente, não se cria animais lá, porque não há espaço, né? Apesar que hoje se tem presença nas trilhas, encontrei muito cavalos, vacas, mas não são produção por exemplo, não se cria vaca para produção de carne e leite em grande escala. Até porque lá não há uma condição nenhuma, né? Não tem onde se pastar, né? Então se ter essa produção. Então, por isso que a visão deles é diferente. E a visão de alguns chilenos em relação aos locais também seja preconceituosa em relação a isso. Tá? Porque, eu estou aqui, eles saíram do continente, eu estou aqui trabalhando, mas o local aqui não quer trabalhar, não quer servir. Na verdade, o chileno que está trabalhando lá está servindo o turista. Sim. Então, ou vive do serviço para o turista, ou não há o que fazer também na ilha. Claro. Otávio, antes do intervalo, eu gostaria de pedir para você, que a gente já está caminhando para o nosso primeiro intervalo aqui, e vocês vão assistir um vídeo, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do custo que a ilha oferece. É caro? Não é caro? E antes disso, avisar aos nossos ouvintes e aqueles que estão aqui nos assistindo, que vocês também podem acompanhar pelo Facebook. Não só acompanhar o programa, como também perguntas. Lembrando que nós temos o nosso chat, que vocês também podem participar,
né? Nós temos uma pessoa que está cuidando do chat neste momento, né? Hoje falando sobre os mistérios da Ilha de Páscoa. E no próximo bloco, nós vamos entrar mais especificamente nas construções, nos moais, como que aquilo talvez foi construído. Então a gente vai entrar isso no primeiro bloco. Lembrando que eu estou aqui hoje com o Otávio Pires, né? O Otávio, ele é da área de publicidade, trabalha com eventos, né? Não é historiador, não trabalha com a área específica, né? da história, da geografia, mas é uma pessoa que tem um olhar bastante interessante sobre esses fatos e focos históricos que o Conexão costuma trabalhar. Lembrando que hoje, meus amigos, estamos completando 1 ano de programa Conexão Odisseia, né? E celebrando esse programa com um tema tão interessante, junto com os nossos parceiros da Cultura Online Brasil e também da Cyber Rádio Lusófona, nossos irmãos do mundo de língua portuguesa. Então fala um pouquinho para nós, para a gente encerrar esse bloco, um pouco sobre o custo da Ilha de Páscoa. Tá. Na Ilha de Páscoa, a moeda principal é o peso chileno. Tá. Você pode negociar também em dólar, mas você acaba, com a taxação e a tarifa que o comércio usa, você acaba perdendo um pouco. Então eu recomendo para quem for, não há necessidade de levar muitos dólares, mas que leve peso e você consegue negociar e comprar, e todos os serviços são todos negociados em peso. Em relação à hospedagem, a gente tem opções para todos os bolsos. Então desde o camping, passando pelo albergue, passando pelas casas de família, pelos hotéis mais simples e chegando a hotéis também mais caros. Então você vai ter variação desde $20 o dia até 120, 150 dólares o dia. Tá? Então, que é um custo relativamente alto para o hotel. Tanto os serviços quanto os produtos, tudo que você for adquirir na ilha, ele é sim substancialmente mais caro do que no continente chileno. Tá. Você vem, o continente abastece a ilha com suprimentos, enfim, produtos diversos, mas é tudo muito, muito mais caro. Você tem um posto de gasolina, lá, então você tem o litro do combustível também, curiosamente, mais barato do que no continente, porque a ilha não tem taxação de impostos, mas em relação aos outros produtos, curiosamente, eles são mais caros, exceto o combustível. Aí você vai, então, para quem tiver interessado e que tiver interesse em conhecer a ilha, tem todas essas opções. Não fique preso a somente aquela opção mais barata de acomodação, e também não vá achando que a opção que de repente uma operadora ou que você encontrar é a única, porque você tem opções para todos os bolsos. Eu vi muita gente ficando em campings, né? Tem campings maravilhosos perto da praia, por exemplo, que você pode ficar, e aí depende muito da proposta de cada um. Eu preferi não fazer, porque eu gosto de ser mais, como eu não conhecia, enfim, mas eu preferi ficar no hotel, até porque estava sozinho, não tinha companhia no campo, então preferi não fazer. Mas a quem vai, você via turmas de turistas no camping tranquilamente. Os serviços lá, você pode alugar para se deslocar a ilha, tanto fazer a trilha a pé, alugar uma bicicleta, scooter, moto, eles chamam de quad, mas é um quadriciclo, e até um veículo, que são esses veículos 4x4 menores. Sim. Então você tem todas as opções. Isso varia de 20 a 70 dólares o dia. Então você vai pagar no aluguel do carro mais ou menos 70 dólares a diária. E aí você consegue, realmente, como a ilha é relativamente pequena, né, você consegue com um veículo, por exemplo, ou uma moto, circular durante toda a ilha praticamente em um dia. Então você consegue conhecer bastante. 2 perguntas objetivas para a gente poder mais ou menos definir isso para o nosso ouvinte. Dentro da proposta que você fez, quanto em dólar mais ou menos que você gastou por dia? Por dia, assim, eu fiz uma programação de gastar 100 dólares por dia. Então eu fiquei dentro dessa média. Alguns dias eu gastei um pouco mais, alguns dias eu gastei um pouco menos. Mas a média é de 100? A minha proposta era de 100 dólares por dia.
Você pode claro, sim, com menos. Mas com $100 você faz uma aventura que vale a pena. Sim, você consegue, por exemplo, você tem que pagar uma taxa para acessar as áreas do parque, que é praticamente a ilha toda, então essa taxa custa $60, isso estava incluído já também no que eu havia me programado, mas com $100 é mais que suficiente para, por exemplo, você de repente alugar uma moto ou alugar um carro. Claro que você não vai alugar, não dá para alugar o carro todos os dias, mas você consegue almoçar num local bacana, comer uma comida típica. À noite você também consegue almoçar num restaurante, porque os hotéis não oferecem serviço de almoço nem de jantar, para que você... para consumir na Exatamente. Agora, lembrando que esse consumo, ele vai variar muito também, como você está sozinho, isso sobe um pouco o custo, né? Sim. Agora, se você está em 3 pessoas, você já vai rachar o carro, já fica mais barato. Exatamente. Agora, quantos dias é o ideal para conhecer a ilha? Para conhecer a ilha, eu fiquei 7 dias, mas o ideal para ir em todos os lugares, enfim, você em 4 dias consegue visitar tranquilamente. Eu fiquei 7 dias e acabei repetindo, isso também era uma proposta minha, acabei repetindo muitas vezes os passeios, mas 4 dias é o suficiente para você conhecer os pontos principais e também aqueles locais menos famosos. Né? Eu deixei de conhecer dois pontos, um ponto na costa leste, um ponto na costa oeste, e o restante da ilha eu consegui ir em absolutamente todos os lugares. Legal, então olha, eu acredito que 6 dias contando o translado é o suficiente para você. É uma semana, é algo de domingo a domingo. Eu acho que dá para planejar uma viagem aí incrível, no lugar diferente, né? Que é claro que tem propostas muito objetivas. O Otávio acho que estava buscando questões muito pessoais, mas eu acho que o importante é a gente buscar os nossos sonhos. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo, né? Lembrando que todos vocês estão aqui no Conexão Odisseia, né? Hoje falando sobre os mistérios da Ilha de Páscoa com o Otávio Pires. Nos aguardem. Estamos voltando em 5 minutinhos, nós estamos de volta. Vocês vão ver um vídeo muito interessante agora. E no retorno, ele vai falar sobre as construções, curiosidades e por que essa ilha, ela remete a esse universo tão misterioso, que é tão explorado pelo mundo inteiro. Então, meus amigos, nós voltamos daqui a pouquinho com Conexão Odisseia.
Estamos de volta com o programa Conexão Odisseia. Hoje falando sobre os mistérios da Ilha de Páscoa e, sem dúvida nenhuma, levando a vocês informação de qualidade. Lembrando no início do programa, quando eu disse, temos que lutar por uma internet com qualidade. Temos que dizer não a essa quantidade imensa de informações equivocadas, vídeos sem qualidade alguma, que tem milhões de acessos, que levam a uma profunda alienação das pessoas. Vamos levar conteúdo de qualidade para a internet. Eu queria também agradecer a todos que estão seguindo o meu trabalho, pelo meu Facebook, pelo meu e-mail, que quase todos os dias eu recebo um monte de mensagens de vários lugares do Brasil, né? Então, nós estamos com uma agenda aí que depois eu vou passar para vocês, com vários eventos. No meu Facebook vocês também poderão ver esses eventos que já estão planejados. E eu, claro, conto com a presença de vocês para poder prestigiar esse momento aí, esse diálogo sobre o mundo maia, sobre o calendário. Esses eventos eu vou estar lá falando sobre tudo isso, tomando um café, batendo um papo com os meus amigos aí, que cada vez cresce mais pelo Brasil afora, pelas andanças aí, levando a cultura maia para o Brasil inteiro e para fora também. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas. A primeira delas é do Leonardo Iudi. Vai aí um grande abraço aqui do Conexão Odisseia para o Leonardo. E ele pergunta o seguinte para você: quando e como a ilha foi descoberta? A ilha foi descoberta no século XVII por um navegador neerlandês, né, chamado na época, e ela foi descoberta num domingo de Páscoa. Tá. Ele chegou à ilha num domingo de Páscoa, por isso que ela recebeu esse nome, né, de Ilha de Páscoa. Então foi aí no século XVII em que, não que ela foi descoberta, mas que foi reencontrada no século XVII. Para os olhos europeus, né? Europeus, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da Silvana, também um grande abraço do Conexão Odisseia para Silvana, que está aí no nosso chat. Fala um pouco sobre a descoberta dos corpos das estátuas. Eu presumo aqui que é a parte de baixo que foi encontrado, né? Então fala um pouco sobre isso, Otávio. Então, esse é mais um mistério, né, entre tantos da ilha, porque acho que até existe uma foto famosa que circula na internet quando foi feita essa descoberta. Foi feita uma escavação embaixo do moai e se identificou que havia também uma estrutura, sim, que ficava abaixo do moai. Isso não se tem uma explicação clara ainda por que isso era feito, né, já que hoje você tem hoje já se tem ciência de que todos os moais da ilha foram produzidos em um único local, né, que é o vulcão Ranuraraku, que é o vulcão que está ao norte da ilha. Então todo o material que os moais foram produzidos saíram desse vulcão. Tá. E os moais estão espalhados por toda a costa, por toda a ilha. E é mais um mistério também, porque não existe vestígio de nenhuma técnica de transporte, né? Esses moais chegavam a pesar mais de 5 toneladas, né? Chegando alguns até a 20 metros de comprimento. Então se tem isso como um grande mistério, né? Acredita-se que seja para sustentação, para que o moai fique em pé, mas uma explicação clara não existe. Ainda parte disso ainda permanece um grande mistério. Muito bem. E eu tenho uma pergunta aqui, meus amigos, do Tiago Abramson. E a pergunta que cabe é: onde está o Tiago Abramson? Porque o Tiago Abramson era para estar nos estúdios do Conexão Odisseia, mas eu vou perguntar, Tiago Abramson, qual a razão de algumas estátuas estarem viradas de costas para o mar? Né? Tiago Abramson, um abraço para o Tiago Abramson. Vamos abrir a campanha aqui, Otávio, nesse momento, com um ano, às 17 horas e 43 minutos, a campanha Onde está o Tiago Abramson? É quase onde está o Oli, né? Mas, por favor, responda para o Tiago Abramson aonde está. Não, por que onde está? Por que elas estão de costas? Primeiro, um abraço, Tiago Abramson. Apareça. Também assim, isso não é tão grande, não é um mistério tão grande, mas também é uma coisa muito curiosa. As estátuas representam os habitantes e os colonizadores
da ilha. Porque acredita-se que a lenda, né, eles contam essa história que a ilha teve um grande colonizador chamado Rotu Motua, e que ele foi o responsável por toda a colonização e por toda a organização da ilha, enfim. Então foi o maior e o grande rei de Rapa Nui. Essas estátuas, elas representam esses colonizadores chegando à ilha. Por isso que elas estão de costas, como se elas estivessem entrando, voltadas para o continente. Tá? Então isso é algo também muito interessante, porque apesar da ilha girar em torno do mar, na questão da pesca, e por ser, né, uma ilha, eles ficam todos voltados de costas, como se estivessem chegando, né, como se estivessem entrando à ilha. Então, e cada um tem um significado específico. Então você tem aquela plataforma que tem os 7 moais, que está localizado também próximo ao vulcão. Uma plataforma, por exemplo, representa os sete jovens que foram enviados pelo rei Rotu Motua em uma missão de reconhecimento à ilha de Páscoa. Então, essa plataforma tem esse significado. Por isso, então, eles estarem aí de costas para o mar. É bastante interessante essa explicação, né? Para remeter um pouco desse mistério, dessa questão do porquê ele está de costas, enfim, é bastante interessante. Agora, lembrando, meus amigos, que estamos aqui com Otávio Pires, falando sobre a Ilha de Páscoa, e eu ia pedir para você, nesse momento, Otávio, passar para os nossos amigos o seu e-mail para contato, porque sempre na posteridade, às vezes as pessoas nos perguntam, mandam e-mails para nós, para poder entrar em contato com o nosso convidado e depois fazer perguntas e tal. Então passa o seu e-mail, o seu contato aí para os nossos amigos. O meu e-mail é otavio_pires@hotmail.com. Tá, repete mais uma vez. Otávio, que é aquela linhazinha embaixo, pires@hotmail.com. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, questão histórica, eu já disse, como não sou especialista, sou só mais um apaixonado por história, mas o que eu puder ajudar e puder esclarecer, enfim, pode ficar à vontade de me escrever. A gente está vendo a foto agora justamente do corpo. Então nessa foto fica claro aí a estrutura que a gente tem para baixo do moai, e que é uma estrutura basicamente de sustentação. Eu estou vendo no monitor aqui na nossa frente, ela tá enterrada, né, a parte de baixo dela. Exatamente. E aí a explicação é exatamente que pode ser uma base de sustentação. Exatamente. Até então, né, porque eu ia falar, né, permanece um grande mistério, né, do que isso representa. Então já aí, na época dessa foto, foram feitas várias analogias às pirâmides maias, que também tinham uma estrutura para baixo embaixo, enfim. Então muito foi falado também. Se a produção conseguir localizar aquela foto que tem os 7 moais, para a gente poder ilustrar também. E tem uma curiosidade sobre esses 7 moais. Eles estão alinhados, isso também é mais um grande mistério, eles estão alinhados para o Sol no dia do equinócio. Então eles têm tanto a plataforma quanto os moais, eles têm esse alinhamento também com a questão solar no equinócio. Né? Então é mais uma curiosidade. E é uma coisa que remete a todos esses povos que hoje compõem esse gabedal aí de egípcios, maias, astecas, incas, os próprios Rapa Nui, etc. Né? Então é um universo assim muito interessante, né? Bom, eu vou te perguntar agora uma coisa que eu acho que todo mundo já viu na mídia e que chama muita atenção, que é a questão lá do Festival do Pássaro, do Ovo, da busca do sagrado. E eu acabei aqui, Otávio, de receber uma mensagem da técnica que o Thiago Avanço está a caminho. Então alguém encontrou o Thiago Avanço. Acharam. Ele é quase um moai da Ilha de Páscoa que agora está se desenterrando. Está remoto. Está remoto. Lembrando que estamos aqui no Conexão Odisseia,
nessa tarde agradável de domingo, transmitindo também para a Cultura Online Brasil e pela Cyber Rádio Lusófona. E na sequência do nosso programa pela Cyber Rádio, vocês terão o programa E Agora José, falando sobre educação, tá? Lembrando que após o nosso, às 18 horas, vocês terão aí o E Agora José pela Cyber Rádio, que tanto colabora para a democratização do conhecimento e, claro, levando às pessoas qualidade de informação. Então, Otávio, fala para nós o que é esse festival, o que é esse ritual, essa busca aí, como que ela acontece? É isso que a gente havia falado na imagem, está aparecendo para vocês aqui, dos 7 moais que tem esse alinhamento com o equinócio. Como a gente está vendo aqui no monitor, né? A gente está vendo os 7 moais, que é bastante interessante aí. Você acabou de explicar. Isso. A questão do homem-pássaro. O que é o homem-pássaro? O homem-pássaro era o governante da ilha. Então, se tem em um determinado momento da história, os Rapa Nui deixam de ser um povo politeísta e passam a adorar um único deus, que eles chamam de Makemake. Makemake. Isso, Makemake, que é o simbolismo para a divindade. E a cerimônia do Homem-Pássaro, cada representante, cada tribo da ilha enviava um representante para essa competição. Né? Dentro dessa competição, o competidor tinha que, na vila cerimonialista, né, ele tinha que atravessar uma parte do oceano e pegar o ovo, o primeiro ovo de um pássaro, né, que é o pássaro, que é uma ave marinha muito comum lá. Ele tinha que pegar o primeiro ovo e voltar correndo. E é um abismo, né? É um abismo. A gente tem escalando. Isso, escalando, e assim, eles chamam de Rotu Nui, que é a pequena ilha, né? Rapa Nui significa grande ilha, e Rotu Nui é a ilha, pequena ilha. E ela é distante de Rapa Nui? Ela é distante, você consegue visualizar, mas ela é já dentro do oceano. Né? Eles iam nadando. Iam nadando, escalando a pedra. Pedra. E o mar deve ser revolto, apesar de ser o Pacífico, a gente sabe que é mais tranquilo, mas geralmente quando você tem concentrações de arquipélagos, você tem esse movimento. Esse movimento, e vale ressaltar que lá venta muito. Sim, o tempo aí todo. Não tem como não. O tempo todo o vento é constante, né, na ilha. Então o competidor que fosse o primeiro a voltar para a vila com esse ovo na mão seria o governante. Em algumas literaturas falam que o governante do próximo ano, mas eu não acredito que seja, se eles tinham essa visão de ano, mas talvez o governante do próximo ciclo, né? Que é muito a mentalidade desses povos. Isso, exatamente, do próximo ciclo. E então havia essa competição e ele ia ser ia liderar todas as tribos. Existia ainda um líder único para todas as tribos, né? E com o passar da história, essas tribos entraram em guerra. Então, hoje a maior parte dos moais da ilha, por incrível que pareça, a maior parte está destruída. Né? Então você encontra aí por toda, tirando os moais famosos, que são Akivi, Tongariki e Tepeu, a maior parte está destruída. Né? Por conta dessas guerras internas, justamente por um conflito que, enfim, também não há explicação, né, do que sucedeu qual foi o grande o determinante, qual o motivo determinante para que esses povos, essas tribos entrassem em guerra. Né? Lembrando que a ilha tem aproximadamente entre 150 e 170 quilômetros, uns dizem 170, outros 160, outros 150, então fica aproximadamente 150 a 170 quilômetros quadrados, então ela é relativamente pequena. Essas tribos coexistiam em harmonia e em um determinado período da história elas passaram a guerrear entre si, e aí os moais parte disso eram muito destruídos, né? Então, a maior parte hoje, infelizmente, está destruída e, por incrível que pareça, a cultura Rapa Nui preza para que eles permaneçam nesse estado, porque isso para eles é a raiz e a identidade deles. Então preza-se para que eles fiquem exatamente com isso, porque aquilo para eles é a história do povo, então dessas guerras todas. Então que a maior parte se mantém destruída.
Entendi. Bom, estamos caminhando, infelizmente, para o final do Conexão Odisseia de hoje, né? E para finalizar, eu queria pedir para o Otávio dividir conosco o que ele trouxe de lá, o que a ilha de alguma maneira te transformou, a ilha, como que ela dialogou com você, o que ela deixou para você, o que ela permitiu com que você carregasse contigo. Então fala um pouco sobre isso. Marcelo, em uma das palestras, eu não vou me recordar agora se foi uma palestra, se foi uma entrevista, e você fez uma reflexão sobre os maias, e nessa reflexão você disse que os templos maias estarem de pé até hoje e resistindo ao tempo, que eles insistiam em nos dizer algo, né, estando de pé até hoje. E essa cultura também maia nos insiste em dizer algo, né? E eu pensei nisso muito na ilha, porque o que a ilha quer dizer para você? Isolada, no meio do Pacífico, um local que é realmente diferente. Isso não há como negar, talvez nem o mais cético consiga negar que lá é um local diferente, é um local que proporciona às pessoas essa sensação de isolamento, mas não é de solidão, mas sim de isolamento, que talvez seja necessário para todo mundo, para todas as pessoas em algum momento da vida. Para mim foi muito importante nesse sentido. E eu pensei muito nisso. O que será que a ilha quer me dizer? Toda essa cultura que sim ainda permanece viva até hoje. Os moais foram restaurados, mas eles permanecem lá. Então ela insiste, assim como os maias, e assim como na tua reflexão, eu tomei a sua reflexão para mim, assim como os maias, ela insiste em dizer algo para mim. E eu acho que quem for lá e quem se sentir, tiver a curiosidade ou tiver o espírito aventureiro de conhecer a Ilha de Páscoa, eu acho que vai também conseguir entender e ouvir o que a ilha quer dizer. Porque o vento lá fala e fala com a gente o tempo todo, né? Então eu acho que isso que tem que ficar de mensagem, que não é um local isolado, mas não é impossível de chegar. Eu por muito tempo achei que fosse impossível. Falei, nossa, como que eu vou chegar ao local mais isolado do planeta? Não vou conseguir chegar, e é relativamente simples, né? Então isso mostra também que nem sempre aquilo que a gente acha que é impossível não vai acontecer. Então para mim a mensagem que fica é justamente essa, que ela insiste em nos dizer algo. Eles o chamam de um umbigo do mundo, né? Assim como Machu Picchu, e eu vi histórias lá de que a ilha é um dos 3 pontos de convergência energética do planeta, por estar isolado, enfim, muito geodésico, né? Isso. E aí o que eu recomendo, assim, vá, conheça os moais, visite a ilha, enfim, visite a praia, conheça os vulcões, mas se você estiver na ilha à noite, pare, olhe para o céu. Você vai ver, realmente é algo impressionante, que eu não consegui fotografar, isso está só na minha memória. E você vai olhar para o céu e você vai ter certeza, por exemplo, e vai ver com seus próprios olhos que a Terra é sim redonda, e o quanto o nosso planeta é maravilhoso. Então essa fica a minha dica: olhe para o céu da Ilha de Páscoa e você vai sim perceber o quanto aquele local é especial. Muito bem, então fica aqui para vocês essa grandiosa dica. Tenho certeza que o Otávio foi para lá por um propósito e cumpriu esse propósito. Bom, eu, Marcelo Lambert, aqui hoje representando toda a equipe do programa Conexão Odisseia e do Centro de Pesquisas Odisseia, nesse 1 ano de programa, né? Esse 1 ano de programa levando para todos vocês informação de qualidade, hoje em parceria com a Cultura Online Brasil e a Cyber Rádio Lusófona. Eu tenho o imenso prazer de dizer para vocês que nós podemos fazer sim
coisas de qualidade e persistir nisso. Nós não temos que buscar ou se vender, né, para que a gente possa conseguir algo. A gente tem que ser honesto com os nossos projetos e as coisas que nós acreditamos. E a proposta do Centro de Pesquisa Odisseia é levar para as pessoas sempre muita qualidade de informação. Nós não vamos nos vender para que a gente tenha audiência ou para que a gente tenha um retorno que não seja aquele resultado de um trabalho honesto, verdadeiro e com conteúdo. Então, Otávio, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui comemorando esse 1 ano de programa conosco, com toda a equipe. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui no estúdio, né, de coração, por tudo que conquistamos até aqui. Lembrando que vocês podem acessar pelo Facebook, vocês podem acessar o nosso site, que é o cpodisseia.com, o marcelolambert.com, né, o meu e-mail, que é contato@marcelolambert.com, né? E sem dúvida nenhuma eu desejo a vocês um ótimo final de domingo, uma ótima semana com muita luz, né? E agora fiquem pela Cultura Online com o programa E Agora, José. Um grande abraço a todos do amigo Marcelo Lambert.